Olá! Inicialmente vamos estar tratando sobre estações de recarga. Nessa primeira parte, nós vamos estar referenciando em relação aos tipos de estação de recarga que existe. Eu estarei tomando como base um padrão da marca WEG, que é uma empresa 100% brasileira, a qual ao final da playlist eu vou estar disponibilizando o catálogo desse fornecedor com alguns dados técnicos, caso seja do interesse de alguém estar baixando, ok? Vamos iniciar então. As estações de recarga, inicialmente, elas são divididas da seguinte forma: estações em corrente alternada, estações de corrente em contínua e a mista, que tem uma maior capacidade, a estação que fornece corrente contínua e a que fornece corrente alternada. Entretanto, elas também respondem pelo nome de estação de recarga lenta, estação de recarga semi-rápida, estação de recarga rápida, estação de recarga ultra rápida. Verifica-se que essa primeira parte ela possibilita você estar ligando ela em sistemas monofásicos ou bifásicos, ok? 127 ou em 220, fase-fase ou fase neutro. Essa outra ela possibilita estar disponibilizando esse potencial em redes até trifásico, ok? Trifásico, na capacidade de 380 volts, ela disponibiliza todo esse potencial. E aqui, realmente, ela é trifásico 380 ou até 440, ok? Esses equipamentos eles são também agrupados em maneira residencial, que é esta menor capacidade, para a questão de condomínios, que tem esses dois, ou até rodovias, que possibilitam uma recarga mais rápida. Nós vamos estar verificando nos próximos slides que esses grupos, eles, quando fornecidos em corrente alternada, geralmente, em mercado, trabalha-se até a capacidade de 22 kW, ok? E nos próximos slides vamos estar explorando melhor o porquê disso. Grosso modo, as estações de recarga típicas elas podem se apresentar da seguinte forma: ou elas são fixadas em parede, ou elas são fixadas em parede, ou elas são no modelo totem, ok? O modelo totem é quando você não está disponibilizando de paredes o equipamento, se coloca ela mais centralizada. E modelo de parede quando isso é bem mais viável, né, por assim dizer. Essas estações de recarga é comum perguntar a questão de proteção dela. As proteções para recarga oferecem questão de proteção de corrente, tensão, temperatura e fuga-terra. Essa fuga-terra é interessante que quando ela trabalha na versão corrente alternada, essa capacidade é de até 30 mA. 30 mA está respaldado por norma, ok? Com DR, diferencial residual. Nós vamos estar, ou melhor, é ensinado na matéria de instalações prediais o uso do DR, por qual motivo que ele é usado, se ele faz ou não a questão de problemas da saúde. Em corrente contínua, existe também o diferencial residual, que é o DR, e por norma é 6 mA, e ela possui esse sistema. Outra questão é a questão da temperatura dela. Ela é dotada de um sistema de proteção que, quando começa a elevar a temperatura do plug, ela reduz naturalmente a capacidade dela de transferência de energia. Ela baixa para evitar um aquecimento, tanto por parte da bateria, tanto por parte do condutor. Existe uma comunicação entre esse maquinário, entre este equipamento e o carro, ok? A questão da corrente é interessante estar pontuando que existem algumas formas de você estar reduzindo a capacidade de condução, mas não de estar aumentando. E se você reduzir até 6 A, abaixo disso o carro ele não efetua o carregamento, ok? Nos slides mais à frente nós vamos estar apresentando isso, mas a capacidade máxima de carregamento, mínima de carregamento de um veículo é 6 A. Existe um site muito bom que é chamado PlugShare, onde nele é possível você verificar como que está a situação de recargas no Brasil. Como é que estão a questão das recargas. O que se apresenta, por exemplo, de cor laranja, eles são recargas em corrente contínua. Recargas em corrente contínua, ela possibilita uma carga muito mais rápida do que uma corrente alternada. Isso se deve ao fato de que quando você está fornecendo em corrente alternada, fica por conta do veículo a conversão de corrente para contínua, ok? De alternada para contínua. Olha na Europa a quantidade de fontes de corrente contínua, que é representado pela cor laranja.
olha na América. Ao passo que no Brasil, nós estamos inicialmente ainda mudando vindo da verde, que é a corrente alternada, para a questão da corrente contínua. Isso se deve à questão do preço. Quando você está fazendo uso de uma fonte em corrente alternada, ela é mais barata porque ela não possui dentro dela o inversor, o elemento responsável por transferir de corrente alternada para corrente contínua. Ao passo que a laranja, a própria fonte vem com esse dispositivo. Então, ela fica um pouco mais cara. Entrando nesse site aqui, você digitando a opção, por exemplo, Paraná, tomando como base, por exemplo, a UTF de Medianeira. O posto de abastecimento mais rápido, ele fica situado nessa região de Matelândia. Quando você clica em cima dele, é possível você verificar a localização exata do posto, se está ou não efetuando alguma recarga naquele momento, e dependendo do aplicativo que você tem, é possível você reservar até por um período de 15 minutos, ok? Vamos lá agora falar um pouco sobre veículos elétricos modelo plug-in. Veículos elétricos modelo plug-in, ele é definido como exatamente a capacidade do veículo que tem de se conectar a uma fonte e estar abastecendo essa bateria dela. Existem os modelos puramente elétricos, existem os modelos híbridos e existem aqueles outros modelos que não são plug-in. Por exemplo, o Toyota Prius. O Toyota Prius você não consegue estar abastecendo a bateria dele tratando-se de uma fonte externa. Esse veículo ele é abastecido quando você freia, por exemplo, o veículo. Existe dentro dele um inversor, por exemplo, o regenerativo, que converte a quantidade de energia de frenagem e transfere ela para dentro do material, para dentro da bateria dela. Exceto esse é o modelo Toyota Prius. E os demais são os modelos plug-in, certo? Dentro desse outro site, é interessante você verificar, esse número ele está talvez um pouco defasado, a quantidade de veículos que são disponibilizados por cada região, ok? Totalizando em média de 10 mil, mas acredito que seja um pouco mais superior a essa quantidade hoje. Uma outra questão interessante é o tipo e o tempo de recarga. Eu já havia comentado lá no início que as estações de recarga elas são do modelo semi-rápida, modelo lenta e o modelo muito lenta. Certo? Por que esse nome ocorre? Quando você está fornecendo quando você está fornecendo energia em corrente alternada, o carro é responsável por estar fazendo a conversão de corrente alternada para corrente contínua. É interessante se observar que a capacidade máxima desta fonte ela é trifásica em 380, alternada. Entretanto, quando ela fornece em contínua, o máximo que ela consegue fornecer é em 22 kW, que é o potencial dela, ok? Kilowatt não se trata de corrente alternada ou contínua, ok? É 22 kW. Porque boa parte dos veículos eles vêm dotado de um conversor interno de 22 kW. Não adianta você disponibilizar uma fonte que tenha capacidade de 40 kW, sendo que o seu veículo ele só consegue fazer a transferência de 22, porque o conversor dele é de 22. Por este motivo, é comum você encontrar limite deste modelo, em 22 kW. Essas estações, vale estar pontuando, estar linkando com algumas disciplinas, é ensinado na eletrônica de potência, você calcular e você desenvolver esses modelos de conversores, onde você tem de corrente alternada para corrente contínua, contínua para alternada, alternada para alternada, contínua para contínua. Okay? Na disciplina de Eletrônica 2 é aplicado e possivelmente você desenvolve, porque é apresentado como trabalho. Uma outra questão bem interessante de estar se levantando são os modelos. Esse aqui é o modelo tipo 2 e caso haja um outro modelo, um posto de gasolina, você pode estar adquirindo, por exemplo, um adaptador. Vale estar pontuando que esses adaptadores de veículos, eles conferem apenas a conexão. Não é igual o caso do Brasil, que você joga 20 A para 10 A, tá, gente? Desculpa a brincadeira, mas isso não existe, tá? Isso não existe. Esses modelos, você pode estar fazendo a conversão de um para o outro, certo? E, por fim, a mais rápida. Por que
As estações rápidas, elas conseguem fornecer um potencial maior e diminuindo o tempo. Simplesmente porque eles passam pela questão do conversor, eles não fazem uso, eles vêm direto para a bateria. E além disso, o próprio veículo vai estar comunicando com a estação de recarga qual é a capacidade máxima que ele aceita naquela bateria. Isso é uma parte bem interessante. Se você tiver uma estação de recarga de 150 kW, você não vai carregar o seu veículo muito mais rápido se você tivesse uma estação de 70 kW, uma 70 kW fornecendo corrente contínua, porque está atrelado à capacidade do seu veículo, ok? Vamos ao próximo slide, tem uma tabela ali dentro. Assim, os comercialmente no mercado, existem alguns modelos padronizados ou comercializados de plugs de conexões. Vamos lá, essa parte de cima é responsável pela parte em corrente alternada. Na América, comumente usa-se o tipo 1. Quando você vem ele para a corrente contínua, ele recebe o nome de CCS1. Essas duas partes de baixo que é responsável por estar fazendo em corrente contínua, ok? No Japão, a mesma coisa, fornecendo com tipo 1, similar a esse, mas quando entra na parte de corrente contínua, nós já temos aqui esse nome. Na União Europeia, o Brasil adota esse padrão da União Europeia. Aqui nós temos o tipo 2, e quando nós temos para contínua, abaixa aqui embaixo, essa outra parte. E finalmente o modelo Tesla. Dá uma olhada, o modelo Tesla é diferente de todos os outros. Mas conforme eu já havia mostrado no slide anterior, existe o adaptador, que você pode estar jogando de qualquer um desses modelos, jogando para outro, ok? Este é o modelo do adaptador que é trabalhado. E você pode estar comprando de um para outro, tendo mais dentro de um carro. Tendo como base o tamanho dele, só para ter uma noção de tamanho mesmo, olha como é que ele é. Ele é realmente um conector de tamanho considerável, onde vai estar fazendo toda a transferência do potencial de energia. Essa parte de baixo é responsável pela parte contínua, aqui pela parte alternada, e esse último aqui é aquele do Japão que nós havíamos visto. Ok? Agora sim, o tempo de recarga para veículos elétricos. Vamos lá. Essa tabela ela é mostrada para veículos em corrente alternada que eu trouxe. Vamos tomar como base o Volvo. O modelo Volvo, do ano modelo dele, 2018, ele tem uma capacidade da bateria, ok? E por fim, o conversor. O que acontece se você pegar este conversor dele, que é a capacidade dele, e ligar em uma fonte de 7.4, olha o tempo que ele vai demorar, 3 horas e 15 minutos. Se você pegar esse mesmo veículo e você ligar em uma fonte, aquela que era de 22 kW, ele vai demorar o mesmo tempo. Percebe, por ser de corrente alternada, quem vai estar limitando a capacidade de transferência é a própria potência do conversor. Por isso que quando nós entramos na parte de dimensionamento de fontes que vai ser trabalhado na aula posterior, é interessante você verificar para qual veículo que você vai estar trabalhando. Essa aqui vai ser uma fonte pública? Ah, sim, vai ser uma fonte pública. Ok, então talvez seja mais interessante você colocar uma de maior capacidade, já que você vai estar vendendo a energia. Ah, não, é só para o seu veículo. Ok, se for só para o seu veículo, qual é a capacidade dele? Comprar uma fonte de 22 kW achando que o seu carro vai carregar mais rápido? Não vai. Vamos tomar como base esse Renault Zoe. Ele vem com um conversor dele de 22 kW. Se você carrega agora sim no 7.4, você limita a capacidade dele. Ao passo que quando você carrega ele no de 22 kW, 1 hora, quase 2 horas de carga. Conseguem perceber que então existem alguns outros fatores que vão muito além da capacidade da sua fonte? Que vai muito além, por exemplo, do conversor que você tem? Por que eu digo isso? Porque se você tem uma bateria elevada, como por exemplo veículos elétricos de grande porte, ônibus, vai demorar muito mais mesmo com um conversor maior, porque a bateria tem muito mais bateria para estar alimentando. A potência do seu conversor é um outro ponto. A potência da sua estação, como já foi trabalhado. O cabo adequado. Por que eu digo cabo adequado? Porque ele tem um sensor de temperatura. Se o cabo começar a aquecer, ele vai reduzir naturalmente a capacidade de carga. Além disso, a condição da sua bateria. Eles são carros dotados de tecnologia.
Essa questão que às vezes fala de fazer uma adaptação não funciona com carros elétricos, ok? Não funciona, exceto quando você tem um adaptador de plug, que é de um padrão para outro, mas não há nenhuma alteração sobre o quesito elétrico ali. Continua a mesma transferência. Eu trouxe essa uma outra tabela, que eu vou estar disponibilizando conforme eu já comentei ao final da playlist, alguns modelos que são padronizados, que você consegue estar verificando e com seus respectivos tempos de carga. Por exemplo, aqui a fonte, o carregador, a fonte externa, ela limita, por exemplo, aqui em 32, com potencial de 7.4, aquela fonte é um pouquinho mais fraca. Olha o tempo que ele demora. Em um, você demora 13 horas, quando você joga na estação um pouco mais forte, vem para 8. Vamos pegar o extremo aqui, o Nissan. Olha o potencial dele. Se você colocar numa fonte ou você colocar numa outra, o tempo de carga vai ser o mesmo, 12 horas e 45 minutos. E perceba que, como tem um asterisco aqui em cima, por ela ser monofásica ou bifásica, eu estou me referindo à capacidade maior dela, que é em 220, ok? E aqui ela é trifásica, 380. Caso você tenha uma rede que ela é em 127, o tempo ele dobra. Olha o que está dizendo aqui a própria tabela da WEG, considerando que seja em 220 monofásico e 380. Caso seja um outro, vai estar quase que dobrando o tempo de recarga do veículo. Então notem que, mais uma vez, o tempo de recarga não está só atrelado a este elemento e à fonte, como foi mostrado aqui, o carregador e o modelo. Tá. Como é que funciona exatamente agora o processo de você estar desenvolvendo isso, a comunicação de estação de recarga lenta com veículos elétricos? Vamos lá. A primeira coisa que acontece é quando você estaciona o seu veículo, a parte da comunicação. A estação de recarga deve estar liberada para o usuário se identificar para fazer a recarga. Existe um cartão que você conecta e você se identifica por aplicativo ou por código. Não acontece de você parar um veículo elétrico e plugar o conector e você está abastecendo o seu carro com eletricidade. Isso não ocorre. É igual um caixa eletrônico. Não funciona, ok? Existe a necessidade do primeiro a comunicação. Todo esse processo de comunicação, mais uma vez, questão de redes industriais. E esse processo de comunicação é mostrado em redes industriais, inclusive existem empresas que trabalham com essas instalações, certo? O segundo passo é estar usando o conector do cabo do tipo 1, ou você vai estar usando o cabo do tipo 2. No veículo elétrico, a estação vai estar informando a corrente máxima permitida programada. É importante estar verificando essa questão, que lembra que nós comentamos a capacidade máxima? Sim. Além disso, você pode colocar dentro dela, de forma manual, a capacidade máxima que você quer que ela forneça. Isso ocorre no caso de você não estar ultrapassando a demanda. Essa palavra que eu estou usando, demanda, ela é muito melhor explorada na matéria de eficiência energética, ok? Quando você tem um determinado local, como por exemplo condomínios e shoppings, existe a necessidade de você estar observando quanto às suas cargas no horário de ponta, no horário de pico, para não estar ultrapassando a demanda, porque a eletricidade é cobrada muito mais caro. Nessas condições, você pode estar alterando internamente nela e fazendo esse processo, ok? Após ela estar passando, informando todo esse processo, ocorre uma trava. Aqui em cima ocorre uma trava mecânica mesmo, onde a estação fica lacrada e você não consegue estar retirando esse para iniciar a recarga. A estação energiza o circuito e começa a parte do carregamento. Como já foi comentado inicialmente, a duração do processo garante a segurança e o monitoramento, os limites de extensões, toda aquela questão da segurança que foi comentada inicialmente, com a questão da corrente 30 mA e 6 mA para a corrente contínua. Caso haja necessidade de você estar retirando o seu veículo, você pode, através da sua chave ou da própria placa, você vem e cessa o carregamento. Então, o trava vai estar saindo, ok? Então, a estação de recarga pode ser liberada pelo usuário e tudo é finalizado. É válido comentar que a todo momento você consegue verificar o quanto de energia você está consumindo ali, está fornecendo. Isso vai ficar registrado no seu aplicativo, registrado e você pode estar fazendo a manutenção dessas questões.
certo? Esse foi o primeiro vídeo que foi trabalhado. Nos próximos vídeos vai ser trabalhado um pouco mais sobre cada equipamento desse, o modelo de instalação, a parte elétrica, o que a norma diz sobre cada um deles, e certamente será aprofundado um pouco mais sobre algumas matérias que trabalham, porque agora nós entramos na parte, literalmente, a parte elétrica deles. Até essa primeira aula foi um pouco mais expositiva, ok? Vai ser disponibilizado ao final do vídeo um formulário que você, caso tenha alguma dúvida, você pode estar preenchendo esse formulário, está enviando. Só comentando o nome da playlist, preenche com a sua dúvida, que estaremos respondendo. E uma outra questão é o formulário de satisfação, que você está gostando, o que você sugere como melhoria, isso pode ser apontado também e posteriormente será levado em consideração nos próximos vídeos, certo? E uma outra questão bem interessante é que essas referências elas vêm do fabricante WEG, a qual será disponibilizado o catálogo e entre outros catálogos dessa mesma empresa sobre equipamentos de recarga para veículo. Eu agradeço e até a próxima videoaula.